Terça-feira, 5 de maio de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. Hoje eu vou falar sobre Roma, não tem muito o que fugir. Houve o sorteio das chaves nessa segunda-feira, então vamos falar sobre João Fonseca, vamos falar sobre Beatriz Haddad Maia, Sinner, Sabalenka, Iga e por último falar sobre a polêmica do prize money de Roland Garros, que foi um assunto que pipocou no fim de semana, nessa segunda-feira, uma reportagem interessante, duas na verdade, no site Tennis Majors, que é o site de notícias que pertence ao Mouratoglou, e muitos jogadores de peso insatisfeitos com o prize money, com a porcentagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso lá no final desse podcast. Mas primeiro vamos começar sobre a chave masculina. João Fonseca, que é o que todo mundo quer saber, né? Eu achei ótimo o sorteio para o João. E assim, vamos olhar por que eu achei ótimo, tá? Vamos olhar para os 4 quadrantes. Um tem Sinner e Shelton. Outro tem Auger-Aliassime e Daniil Medvedev. Um tem Djokovic e Musetti e o outro tem Zverev e de Minaur. Se você bota esses 4 aí na minha frente e fala escolhe um, eu escolheria o do João, que é o que tem Auger-Aliassime e Medvedev. E escolheria sem pensar muito, porque são dois caras, dois principais cabeças aí que não estão em grandes momentos e não têm grandes históricos no saibro. O Medvedev até tem uma campanha ou outra isolada aqui e ali, mas não é o caso esse ano, por exemplo, né? Mas vamos voltar um pouquinho. A estreia do João é contra o Medjedovic ou contra o Royer. Um é 67 do mundo, outro é 71 do mundo. O sérvio Medjedovic vem numa fase boa. Ele ganhou um Challenger em Nápoles, ele furou o quali e foi até a semi em Barcelona, uma ATP 500. O Royer, que é francês, foi vice num Challenger em Oeiras, em Portugal, perdeu na primeira rodada em Madrid e nas oitavas no 175 de Aix-en-Provence. Nada espetacular. O João vai ser favorito contra qualquer um dos dois, né? Isso é ponto pacífico. Ganhando, ele pega o Auger-Aliassime, que é um top 10, seria mais um para a lista de top 10 do João nessa temporada. E o canadense, ele vem de quarta de final em Monte Carlo e uma segunda rodada em Madrid, que ele perdeu do Blocks. E essas quartas em Monte Carlo vieram com uma vitória em que o Ruud abandona por lesão. Então, assim, repito, um cara que não tem lá um histórico espetacular no saibro, não tem uma campanha, mágica em Roland Garros e nem está num momento tão bom quanto no começo do ano, que ele teve uma fase ótima. Ele ganha Montpellier, ele é vice em Roterdã, faz uma semi em Dubai, depois oitavas em Indian Wells, ele perde para o FIS, ok, o FIS está num momento bom, e terceira rodada em Miami, que na verdade é o segundo jogo dele, né? Como cabeça de chave ele estreia na segunda rodada, então se ele perde na terceira rodada, é a segunda partida dele no torneio, e ele perde para o Atmani, que, também não é, enfim. Então eu olho para essa chave do João e gosto das chances, dadas as possibilidades. Evidentemente, vai pegar um top 10 na terceira rodada, que seria o segundo jogo dele. Mas é o que acontece se você é um cabeça de chave que está ali na metade para trás do bolo. Não tem para onde fugir. Então vai acontecer enquanto o João estiver nessa faixa aí de cabeça de chave, 20 altos, 30 baixos. A hora que ele ficar ali acima dos 28, acima dos 24, a coisa muda um pouquinho. Ele é cabeça 27 hoje. Então estreia como cabeça de chave, mas tem sempre esse risco de pegar um cabeça de chave alto na segunda partida dele, que é a terceira rodada do torneio. E assim, óbvio que se a gente olhar para frente, é a mesma metade da chave do Sinner. Então o João faria uma semifinal contra o italiano. Mas uma semi lá na frente. E isso se o Sinner não desistir do torneio, o que eu ainda não descarto totalmente. Em Madrid, se eu não me engano foi na coletiva pós-final, ele disse que não tem motivo para não jogar em Roma, mas ele termina a frase com vamos ver. Então eu não sei não, sabe? Acho que ele ainda não cravou na cabeça dele 100% que vai jogar. Mas ele está em Roma, e eu até falava isso num dos cafés da semana passada, que se fosse o caso de um desgaste físico, de se poupar para evitar uma lesão antes de Roland Garros, seria o caso de ir a Roma, dar entrevistas, encontrar fãs, ficar lá durante o torneio alguns dias,
né? E seria bom para o torneio, seria bom para o tênis italiano, os fãs veriam ele por lá, de repente jogaria uma exibição e tal, e não precisaria jogar o torneio, passar pelo desgaste físico e mental de mais uma semana e meia aí, né? Eu acharia uma hipótese super válida. Mas isso é da minha cabeça. Ninguém falou, isso pode acontecer. Eu estou especulando, imaginando cenários possíveis para o caso do Sinner não jogar, porque é Roma, né? É Itália, é o país dele. Então, mas eu acho que ele não decidiu ainda 100%. Aliás, a chave dele tá chata, né? Porque ele pode pegar, de repente, o Menchik na terceira rodada, o Fils nas oitavas, o Shelton ou o Rublev nas quartas. Então, tem perigos aí. Ele estrearia contra o Ofner ou o Mikkelsen, ok. Mas é uma chave que ele pode pegar caras duros em todas as fases. E se o cara, né, entra ali, se fisicamente não está tão bem, se a cabeça de repente cansa, tem riscos. Ele é favorito, evidentemente, porque o Sinner, no melhor tênis dele, ou de repente a 90% ou 80% do tênis dele, ele é favorito contra quase todo mundo no circuito. Então é normal que a gente veja ele, né, indo longe se ele resolver jogar. Mas não vai ter uma margem tão grande de folga quanto ele teria num outro sorteio, digamos assim. Agora, dessa chave masculina, o que eu estou mais curioso para ver é o Djokovic, né, que não joga há algum tempo, está lá treinando, fez um treino com o Bussi na segunda-feira. Tem até um vídeo legal, um ponto longo, né, o Bussi botando o Djokovic para correr para os dois lados, o Djokovic se movimentando razoavelmente bem. Mas treino é treino, né? Então não quer dizer muito. Mas é legal vê-lo treinando, vê-lo no Masters 1000 de novo, depois de ter ficado fora, né, de Monte Carlo e de Madrid. E ele estreia contra ou o Fucsovics ou um tenista vindo do quali. Na terceira rodada ele pegaria, né, o cabeça de chave favorito é o Humbert, mas pode vir ali o Marojan ou o Koptseva. Nas oitavas o favorito por ranking é o Khachanov. Ali também tem o Karabelli, Shevchenko, Alexander Müller, o Botic van der Zandschulp e o Arthur Hinderknecht. Acho que o Djokovic é muito, 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 muito favorito aí para fazer pelo menos quartas de final. E nas quartas ele pegaria quem vencer de uma sessão que tem o Musetti, o Lerhetka, o Ruud, o Cerúndolo e algumas cascas de banana aí, que tem o Tabilo, tem o Perricard, tem, né, 3 qualis. Então pode acontecer bastante coisa aí. Mas só esses 4 cabeças são perigosos sendo um torneio de Saibro, né? O Cerúndolo, o Musetti, Ruud, Lerhetka. Lerhetka talvez nem tanto no Saibro, mas o Ruud, se estiver bem fisicamente, é um cara que dá trabalho. Já ganhou do Saibro, já ganhou do Djokovic no Saibro. Se eu não me engano, Monte Carlo, uns anos atrás. Cerúndolo é um belo tenista de saibro, Musetti nem se fala. O Cerúndolo, aliás, não é mais o número 1 da Argentina, né? O número 1 da Argentina a partir dessa semana é o Echeverri, olha que legal. Outro cara ali bem em cima no ranking, né? Que mais, gente? Da chave masculina, acho que era isso. Não vou fazer uma grande análise da chave também, porque senão fica entediante aqui falar jogo a jogo. Mas tem uns jogos interessantes de primeira rodada, mas a primeira rodada desses Masters 1000 de uma semana e meia, de 2 semanas, são meio, né, você olha ali, tem um Brooksby contra o Baez, que é interessante, tem o Tina, que é o wildcard italiano, pega o Blocks, que mais? O Tsitsipas, que não é mais cabeça, pega o Mahat, pode ser interessante. Que mais? O Giron pega o Cilic. O Cilic, não sendo cabeça de chave, ele sempre tem uns jogos legais, né? Tem um jogo muito bom do Shapovalov contra o Navone, e quem ganhar pega o Ogier Aliassime na segunda rodada. Então, sei lá, né? Vai que de repente o João nem pega o Ogier Aliassime nessa terceira aí. Eu tinha até comentado isso antes, mas deixei passar. E é isso, né? Tem um jogo do Bussi contra o Sonego, para quem gosta de tênis legal, que são 2 caras assim que são muito bons, muito interessante de ver jogar, mas não tem de repente esse poder de holofote assim, não tem muito hype nos dois. Eu gosto muito de ver o Bussi jogando, acho que ele vai ser um belo tenista daqui a 1-2 anos. Tem um Berrettini e o Popyrin também. Vamos falar das mulheres agora, chave feminina, começando pela Bia. Ela estreia contra a Jacqueline Christian, número 28 do mundo,
que não fez nada relevante no Saibro até agora. Ela fez primeira rodada em Linz, segunda rodada em Rouen, terceira em Madrid. Me preocupa mais o nível da Bia, que não foi lá muito animador assim, nem nesse 125 de Labisbal, semana passada, onde ela ganhou 2 jogos. E olha que ela não ganhava 2 jogos seguidos desde o ano passado. Mas me preocupa mais o tênis que a Bia pode mostrar do que a chave necessariamente. Eu acho que agora, sabe, no 1000, todo mundo tá num nível bom aí para ganhar da Bia. Mas, de repente, vamos ver o que a Bia consegue mostrar a mais do que ela mostrou em Labisbal e Madrid. Porque Madrid também não foi nada animador. Agora, se a Bia passa pela Christian, ela pega a Pauline, que é uma top 10, mas também não está numa grande fase, né? Ela tomou uma primeira rodada em Stuttgart, perdeu da Sonmes, e uma terceira rodada em Madrid, que ela perdeu da Baptiste. Então, assim, não dá nem para dizer que foi um sorteio ruim para Bia. Repito, a questão parece mais mesmo ver o nível que a paulista, que a brasileira, vai mostrar em quadra. Isso me preocupa mais, até porque óbvio que foram poucas amostras, ela jogou pouco depois que trocou de técnico, mas dos jogos que eu vi, e eu vi 2 em Labisbal, vi um jogo em Madrid, nada me animou assim de uma maneira, nossa, eu vi coisas muito diferentes do que ela vinha fazendo, não vi. Repito, o saque dela não tá machucando, a movimentação dela não tá boa, não vi, assim, sabe, devolução, sempre colocando a bola em quadra, até quando o segundo saque do adversário é fraco, não tá arriscando, não tá agredindo. Então acho que tem bastante coisa para a Bia trabalhar aí. O que mais me interessa nessa chave feminina? Iga. Por que a Iga, né? Você pergunta, você é fã da Iga? Eu gosto da Iga, mas eu já gostei até mais da Iga. Já achei o tênis dela mais interessante de ver do que hoje. Mas o ponto é, a Iga, depois de treinar com o Francis Roig em Maiorca, ela vai para Madrid, faz uma grande estreia, joga bem, mas ela tem aquela intoxicação alimentar. E aí perde um jogo no terceiro set, se eu não me engano, né? Então, acho que a gente não viu ainda o que a Iga vai trazer nessa temporada de Saibro. Ou o que vai levar, ou o que ela, né, consegue recuperar do tênis, da capacidade que ela tem de ganhar jogos antes de Roland Garros, ou em Roland Garros, ou até Roland Garros. Porque, né, você perder da Anne Lee em Madrid, que era um torneio que ela podia ir bem, tinha uma chave ali que não era tão assim, desanimou um pouquinho. Mas acho que ela tem tênis, tem de onde tirar para mais, principalmente no Saibro, né? Agora, essa chave de Roma não tá tão simples. Ela pode pegar a Kasatkina na estreia, e a Kasatkina foi campeã em Labisbal, se eu não me engano. A Kasatkina estreia contra a McNally, a australiana Kasatkina agora, né? Joga pela Austrália. Então, já seria uma estreia chata. Depois, pode ser a Navarro na terceira rodada, ou a Cocciaretto, que está ali estreando contra uma Qualifier, quem vencer pega Navarro. Que mais? Pode ter Naomi Osaka nas oitavas, ou a Diana Schneider, que é outra cabeça de chave que está ali também. E nas quartas pode ter a Pegula, que é a cabeça 5, a Muchova, que é a cabeça 11. Ou seja, o que mais tem aí é gente boa para derrubar a Iga. Então, assim, se ela for avançando, ela vai ter grandes testes em sequência. A Muchova, vão lembrar, né? Fez, se eu não me engano, ela fez a final de Roland Garros naquele ano que a Iga derrota a Bia na semi, 2023. Posso estar confundindo os anos também, gente. Como eu falo, isso aqui eu gravo no improviso, eu não estudo, não confiro tudo assim antes de gravar, porque senão eu ficaria horas para conferir dados e dados e dados. Mas já que eu estou aqui falando, eu vou abrir o Abstract, que é o meu site preferido para essas coisas, e vou conferir. Roland Garros, a final foi Iga e Muchova, 6-4 no terceiro para Iga. Então, eu estava certo. Então, assim, é uma chave difícil, né? E além da Muchova e da Pegula nas quartas, ainda teria Rybakina ou Svitolina na semi. E é um quadrante, esse quadrante, né, que é a outra metade a outra metade da metade. Esse quadrante de baixo da chave, da parte, né, de baixo da chave, que é onde está a Iga,
Esse grupo tem a Rybakina, tem a Svitolina, tem a Mboku, tem a Madison Keys, tem a Hailey Baptiste, que vem de um bom torneio em Madrid, tem a Kostyuk, campeã de Madrid, tem a Pliskova, que foi bem lá, né, até aquele jogo maluco contra a Potapova, tem a Sakkari, que deu sinais de evolução, mas não tantos assim, tem a Iala, que faz uma estreia interessante contra a Magdalena Frech, esse jogo pode ser bem legal de ver. Então, assim, o que mais tem é gente perigosa nessa chave aí. A chave feminina, de modo geral, tem mais duelos equilibrados, tem mais coisas interessantes para ver ao longo de um torneio, e é muito menos fácil, muito menos simples você prever ou adivinhar quem vai chegar numa semi ou nas quartas de um torneio feminino do que o masculino, né? O masculino anda muito previsível com Sinner, Alcaraz, Zverev e Djokovic quando o Djokovic está jogando Slam, né? Dos 1000 para baixo é outra questão, mas o feminino, você vê, tem uma semana boa, Kostyuk foi lá e beliscou 1000 para ela, e não, a Andreeva pode perfeitamente ganhar 1000, como a Coco, a Anisimova, sabe, a Bentic de repente, enfim, tem muito nome legal e muito nome que nem é cabeça de chave, né? E os jogos assim de primeira rodada também são equilibrados. Esse Kasatkine McNally é interessante. Tem um Zygmunt contra Bejlek que pode ser muito legal. É jogo raiz de WTA, né? Quem gosta mesmo. Mas o jogo da Pliskova contra a Bolsas Maneiro é uma partida interessante. Vai ser um tiroteiozinho. Esse jogo da Iala contra a Frech que eu falei agora há pouco. Então tem bastante coisa interessante nessa chave feminina aí. Eu gosto. Mas para terminar, vamos falar sobre um dos assuntos do dia, que foi esse artigo publicado no Tennis Majors, que é um site de notícias que pertence ao Mouratoglou, sobre um grupo de jogadores insatisfeitos com o prize money de Roland Garros. Segundo esse artigo, e ele cita um comunicado assinado por gente como Sinner, Alcaraz, Zverev, Sabalenka, Igor, Coco Gauff, são 20 tenistas no total, e foi um comunicado que eles distribuíram reclamando de Roland Garros, dizendo que o torneio francês diminuiu a porcentagem da receita destinada ao prize money, que essa porcentagem caiu de 15,5% no ano passado para um estimado 14,9% desse ano. Apesar de Roland Garros anunciar que teve um aumento de 9,5% do prize money, é uma queda, essa queda que os jogadores reclamam, ela se refere à receita total. Então, assim, como a receita de Roland Garros ano passado foi 395 milhões de euros, estima-se que esse ano vai faturar mais de 400 milhões de euros. Então, eles estão repassando agora uma fatia menor desse valor total de receita, que é um valor estimado, repito. Mas o ponto é que mesmo se ficasse em 15,5 ou 16, que aumentasse um pouquinho, a questão é, os jogadores querem que essa fatia chegue a 22%, que é a mesma porcentagem que a ATP e WTA usam nos torneios, né, nos Masters 1000, WTA 1000, enfim, nos torneios dos respectivos circuitos. E isso é muito mais do que esses 14,9% que é o estimado para 2026. Mas os jogadores não reclamaram só disso, reclamaram também de não terem sido consultados ou informados sobre isso antes do anúncio oficial do prize money. Isso porque, ainda segundo essa reportagem do Tennis Majors, ano passado houve uma reunião em que os jogadores deixaram claro o que eles queriam. Não só esse aumento na porcentagem, na fatia da receita, mas porque os slams não contribuem para pensões, seguros contra lesões, licença maternidade, que os circuitos, né, o ATP e WTA têm e contribuem para esses fundos de pensão dos tenistas. E a WTA tem a licença maternidade, evidentemente. Importante, nada disso tem a ver com a PTPA, aquela, né, associação praticamente paralela que foi fundada pelo Djokovic e pelo Pospisil. O Djokovic tirou o time dele de campo recentemente, né, e essa associação abriu um processo contra todas as entidades no tênis, praticamente, né, contra os 4 slams, contra a ATP, contra a WTA, pedindo indenizações, questionando várias coisas de calendário e de estrutura de circuito. Mas é um grupo que perdeu força política, e o pouco que tinha, né, se foi quando o Djokovic anunciou que, né, não estava mais associado ao movimento.
E para ser sincero, ninguém se importa muito mais com a PTPA hoje em dia, né? Até porque eu acho que todo mundo já percebeu que ela não tem força para discutir nada do jeito que a coisa é estruturada no tênis e do jeito que as instituições, os órgãos, as entidades não estão dando muita bola para a PTPA. Tem um processo correndo? Tem um processo. Podem conseguir alguma espécie de indenização, algum dinheiro? Podem. Vai ser algo significativo? Acho difícil. Principalmente acho difícil que saia algo duradouro dali, sabe? Algo de longo prazo. Então, eu acho que a reportagem deixa isso claro, porque quem escreveu conversou com representantes de jogadores e eles enfatizaram isso. Isso não tem a ver com a PTPA. Tá? E, para encerrar, a reportagem do Tennis Majors lembra que isso põe uma certa pressão em Wimbledon, que deve anunciar o prize money no próximo mês. É o próximo torneio a divulgar a prize money. Mas, e aí sou eu que estou falando, não é mais a reportagem, mas eu acho que antes de mergulhar um pouquinho nesse assunto, de comentar mais, eu quero muito ver quem vai falar sobre isso abertamente nessa semana em Roma. Né? A reportagem diz que vai ter um encontro lá, uma reunião, então as pessoas devem falar, porque se a ideia é pressionar os torneios, e essa pressão começa com esse comunicado, alguém tem que falar em público também. E agora que saíram as reportagens que isso está aberto, que há interesse público, jornalistas vão perguntar. E aí vamos ver quem vai falar, o que vai ser falado e principalmente em que tom isso vai ser abordado. Eu acho difícil que falem em boicote, que é sempre algo que paira no ar e tal, mas boicote no circuito mundial hoje é difícil, não tem uma união de jogadores em grande escala, tem sempre gente a favor, gente contra, tem gente que precisa de dinheiro, e o prize money dos slams, né, ajuda a sustentar temporadas inteiras de tenistas que não são top 10, não são top 20, tem aqueles que querem seus objetivos pessoais, ganhar torneios, e que se achavam ficar mais fraca vão ter chances maiores, enfim, é difícil, eu acho muito, muito, muito improvável, e ficaria muito surpreso, embora feliz, porque eu acho que boicotes, se bem estruturados e se bem intencionados, assim como greves, tem seu motivo, tem seu objetivo e é legal ver movimentos de pessoas unidas em prol de alguma coisa. Tá? Não é que eu sou a favor de greve, a favor de boicote, senão alguém vai falar, já vai aquele esquerdista, comunista. Não é isso. Mas eu acho que movimentos assim têm seu valor quando bem estruturados, quando bem intencionados. Nem sempre é o caso. Mas se isso acontecer no tênis, eu vou ficar muito surpreso, mas vou achar bem interessante, vou achar bem legal. Tá? Mas primeiro quero ver o tom das frases, de quem vai falar e saber quem vai falar. Né? Para ver o quanto esses jogadores estão pressionando ou vão pressionar esses torneios agora publicamente. Última coisa, gente, antes de encerrar, vamos ver a programação de Roma dessa terça-feira. Hoje tem a primeira rodada da chave feminina, a chave masculina começa na quarta, mas hoje tem a última rodada do quali masculino também. E tem Wawrinka em quadro, Wawrinka pega o carrinho Busta, um jogo que começa às 10 da manhã lá em Roma, 5 da manhã no Brasil, não sei se tem transmissão na Disney, mas é um jogo interessante, é um jogo na BNP Paribas Arena, que é a segunda quadra principal. No campo central, que é a quadra central, tem Krejcikova contra Jacquemot, Kenin contra Andreescu, olha que jogo legal, cara. Zaharova e Yastremska, e por último, Enli contra Shuai Zhang. Essa é a quadra principal, tá? No masculino, tem esse jogo do Wawrinka contra o carrinho Busta, deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem o jogo do Jaime Faria contra o Pablo Lamas Ruiz. Tem o Rinky Hijikata contra o Basilashvili. Olha o Basilashvili aqui. Tem o Landaluce contra o Pellegrino. Esse jogo deve ser interessante. Tem o Prismic, olha aí, outro da geração Fonseca, contra o Federico Bongioli, um wildcard italiano. Tem o Daniel Mérida contra o Tomás Barrios Vera. Tem Christian Garin contra o Jan Choinski. Tem o Começania contra o Leandro Ridi. Tem jogos interessantes. Acho que o Hugo Delien, que estava em Campinas outro dia, pega o Jesper de Jong.
Os Vritina pega o Budkov Kiaer. Tem jogos bons. Feminino também, né? Tem jogos bons. Tem Potapova contra Bartunkova. Tem a Martinko contra Olinikova. Tem a Ruzic contra Rakhimova. Tem jogos bons. Tem a Martina Trevisan contra Talia Gibson. Kessler contra Bronzetti. Bonda contra Zheng. Então é um dia interessante. Primeiro dia da chave principal feminina e último dia do quali masculino. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui, sempre lembrando que quem gostou, quem quiser voltar aqui, pode voltar todo dia, porque tem um café sempre quentinho esperando você. E o podcast está no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube Music, em todas as plataformas mais populares. Beleza, gente? Um abraço e boa terça-feira para todo mundo.